Olá, meus queridos e amados irmãos. Eu sou o pastor missionário irmão Joaquim e quero nessa oportunidade com você compartilhar um testemunho para edificação das nossas vidas. Não é uma pregação do Evangelho, mas tem cunho edificativo na minha vida e na sua vida. Eu quero contar a história de um homem, pai de 3 filhos. E essa história, ela edificará a mim e edificará a você. Um certo homem casou-se e a sua mulher concebeu e deu à luz um filho. E esse filho, como todo pai, o pai ama incondicionalmente o seu filho primogênito. Como descendente de judeu, as linhagens, elas são abençoadas na primogenitura. Eu sou primogênito. E, obviamente, a dedicação ao meu primogênito não sairia fora do contexto literário judaico. O que acontece? Acontece que o tempo passou e a sua mulher concebeu outra vez e deu à luz a um outro filho. E, posteriormente, concebeu outra vez e deu à luz a uma filha. Veja bem, no contexto do nosso entendimento, a prioridade na vida desse pai seria, e foi sempre, do primogênito. O filho segundo era apenas um filho. Apenas um filho. Porque nem caçula ele não era. Quando se dava ao luxo de ser caçula, e ainda com um atenuante, era a filha. Então o amor aparentemente se dedicava ao filho primogênito e à filha única, caçula. Moral da história: o filho que nasceu entre o primogênito e a caçula era apenas mais um. Mas eu quero com você fazer um raciocínio aqui para você entender, quando Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida, e Deus sempre tem um projeto na minha e na sua vida, Ele condiciona o projeto que Ele tem às nossas diretrizes e determinações. Deus precisa das nossas diretrizes e determinação, pregador, para poder direcionar o projeto que Ele tem na minha vida? Sim. Deus não tem projeto ruim na vida de ninguém, no entanto, vemos tantas pessoas arruinadas. A culpa é de Deus? Claro que não. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Por quê? Porque o homem tem livre-arbítrio e ele opta por aquilo que ele achar melhor para si. Muitas vezes contrariando o projeto que Deus tem na minha vida e o projeto que Deus tem na sua vida. E aí, aquele homem se dedicava ao seu filho primogênito e bajulava a sua filha caçula. Obviamente que o filho do meio não se deixava de amar da mesma forma, mas não se dava a mesma atenção necessária.
Agora, como eu disse, as bênçãos de Deus é condicionada a nós. O filho do meio passou a buscar mais a atenção do seu pai. Passou a buscar mais a atenção do seu pai. O filho primogênito, se esmerando em cima da sua primogenitura, virou relapso. Por exemplo, em algumas situações, aquele pai buscando honrar a primogenitura do seu filho, ao ir a alguns compromissos, convidava o filho primogênito para ir com ele. E não foi só na maioria das vezes, eu não me lembro, mas todas as vezes aquele filho tinha uma desculpa para não acompanhar o seu pai, para não dar a honra ao seu pai e receber a honra que a ele também era devida. Ao recusar o convite do pai, o filho do meio, o ninguém, se prontificava e dizia: eu vou. E isso, no decorrer da história, foi mudando o contexto. Foi mudando o contexto não no quesito primogenitura, mas no coração do pai. E no futuro, o pai já não convidava o seu primogênito, já convidava o filho do meio. E esse, de bom grado, sempre esteve disposto a agradar o coração do pai. Quanto ao primogênito, procedia como Esaú, levianamente, e desagradava o coração do pai, porque o pai tinha nele a sua esperança de linhagem, a sua esperança da primogenitura, que com certeza isso para um judeu é muito importante. Moral da história. O tempo passou, os filhos cresceram. Em uma certa ocasião, o filho do meio chegou para o seu pai e pediu para ele que deixasse a sua sabedoria para ele, coisa que o pai não podia fazer, coisa que o pai não tinha como fazer, porque se o pai tinha que dar a bênção, seria para o primogênito. E o pai disse para ele: olha, você está me pedindo uma coisa muito, muito difícil, mas eu não sei se posso lhe dar. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E o tempo passaram-se, e ambos cresceram, e contraíram matrimônios, ambos os filhos, e geraram filhos. E certa feita, o filho primogênito, já adulto, senhor da razão, sempre entrando em contrito com o seu pai, creio até que com razão em algumas situações, não com direitos, mas com razão, porque o filho não tem direito de entrar em contrito com seu pai. Por mais leviano que ele seja, por mais profano que ele seja, por mais ignorante que ele seja, o filho deve, em todo o tempo, respeitar e honrar o seu pai, porque isso é mandamento de Deus, com promessa, para que tudo te vá bem na terra dos viventes. E num desses conflitos, o pai retrucou dizendo para ele: meu filho, você é o meu primogênito,
a você eu devo dar a minha bênção. E ele olhou para aquele pai e disse: não quero a sua bênção. Não preciso da sua bênção. Aquilo entristeceu muito o coração do pai. Entristeceu muito, porque ele tinha projetos e planos, mas foram frustrados, porque o pai conhece o peso da palavra que havia sido dito diante de Deus. Diante de Deus. Agora, vamos agora fazer a comparação dos dois irmãos, Jacó e Esaú. Jacó não era o primogênito, também era o segundo, e o segundo é segundo. Só vira primeiro quando há uma morte do primeiro. E não estamos falando de morte física aqui, mas sim da morte espiritual, a morte da bênção. E esses dois filhos aqui, que não era Esaú nem era Jacó, ao contrário, era Davi e Daniel, são os nomes dos dois moços que eu estou me referindo. E Daniel agora e Davi pleitearam os mesmos cargos para sobreviver. No mesmo mês, ambos concursados viraram servidores públicos em estados diferentes da federação. O tempo passou e o primeiro filho tratou de cuidar da sua vida e em nada precisava de ninguém, e não precisava mesmo. Achou que a sua vida continuaria um mar de rosa. Mas aquele que é o detentor da bênção, ele tem a bênção para te dar, e se você rejeita a bênção, ele reverte o processo e muda os planos. O filho segundo, na mesma função que o primeiro, continuou honrando, dando a sua contribuição generosa, bondosa para com seu pai, mesmo sabendo que o seu pai em algumas situações não merecia, mas ele nunca o criticou, nunca o corrigiu, nunca disse para ele que ele estava errado. Pelo contrário, sempre quando precisou, ele colocou o ombro e disse: estou aqui, o Senhor é meu pai, eu o amo, o respeito e o honrarei para sempre. Eu me emociono porque é uma história, não história, é uma história verídica. E o tempo passou. O filho primeiro perdeu por vontade própria, porque Deus coloca esses desígnios no coração daqueles que são desobedientes, perdeu o seu cargo público. Alimentado por uma ilusão de riqueza fácil, e de prazeres, e seguiu seu curso, ignorando seu pai, ignorando a sua mãe, ignorando seus próprios filhos, seguiu o seu curso.
O filho segundo continuou dando honra ao seu pai, cuidando da sua mãe e seguindo respeitosamente para com ambos, como a Bíblia manda. Porque a Bíblia diz que isso é galardão, é honra para aqueles que assim o fazem. Hoje, estou falando da atualidade, o filho segundo continua sendo abençoado. Sabe aquele pedido que ele me fez lá no passado? Ele fez o pedido ao seu pai dizendo que queria a sua inteligência, a sua sabedoria. Quando ele casou, cresceu, gerou um filho. E quando esse filho tinha 3 anos de idade aproximadamente, 2 anos e meio, 3 anos e meio por aí, aquele pai chamou o seu filho e disse: você recebeu o que pediu. O que eu pedi? Você não pediu a minha inteligência, a minha sabedoria? A minha inteligência e a minha sabedoria foi dada ao seu filho. Será, pai? Tenho certeza. O tempo passou. Aquele jovem filho daquele filho segundo, aos 17 anos de idade, cursando o 2º ano do ensino fundamental, na metade do 2º ano, foi aprovado numa faculdade do governo para fazer direito. Hoje esse jovem tem 22 anos, formado em direito, pleiteando uma vaga que com certeza será sua no próximo exame de ordem. Aos 22 anos, esse jovem, neto daquele velho, é advogado. E a bênção que era da primogenitura, continua na primogenitura, porque foi dado ao filho segundo, mas esse advogado é o seu primogênito. E ambos, todos os dias, honra o seu velho genitor. Todos os dias. Na pior das hipóteses, apenas com o ósculo de um gesto santo, pedindo a bênção do Pai, que os abençoa todos os dias e os honram como de fato também é honrado. Quero deixar essa reflexão para você, porque o filho segundo não teve mais paradeiro. Ainda há solução para ele? Sim. Ainda há. Mas isso é com Deus e ele. E o pai continua como o pai do filho pródigo, esperando. Para abraçar o seu filho, que outrora abdicou da sua bênção. Mas a bênção que era para você não foi direcionada para o seu irmão, mas ainda tem bênção para você. Basta você voltar, se arrepender. Não precisa se humilhar, só basta dizer: eu estou aqui, meu pai. E com certeza, sem pedir perdão, o pai o perdoará, porque conhecerá o intento do seu coração. Então, se isso não acontecer, você sabe qual é o final.
você que está me ouvindo, você que está me vendo, sabe qual é o final dessa história. Porque o filho que não honra pai e mãe também será desonrado. E ainda tem outro problema. Os seus dias não serão prolongados na terra dos viventes. Quero fazer uma revelação para você. Quero fazer uma revelação para você. Esses dois filhos são são meus filhos. Eu estou contando a você a minha história. A minha história. Não é alegria minha abençoar um filho e não abençoar o outro. Não é alegria minha. Eu gostaria de ter e dar aos meus filhos o que eu dou em oração todos os dias, a minha bênção. Amo vocês, meus filhos. Amo você, Davi. Amo você, Daniel. Amo você, Débora. E amo meu paixão, Danielson, doutor Danielson, que é agora advogado, filho do meu filho Daniel. Deus abençoe vocês. Para sempre. Deus abençoe.